Olá a todos, bem-vindos à nossa sessão sobre Threat Hunting with Azure Sentinel. O meu nome é Pedro Sousa, sou Azure Tech Lead aqui na Claranet e estou com o meu colega Miguel. Olá a todos, o meu nome é Miguel Nunes, sou responsável de cibersegurança técnica da Claranet, tanto no ponto de vista de SOC como consultoria. Gostaria de falar-vos um bocadinho sobre o Azure Sentinel, sobre as suas principais vantagens e fazermos aqui talvez uma pequena demonstração. O Azure Sentinel é um CIEM completamente desenhado para a cloud já desde a sua inserção. E isto permite-nos ter algumas vantagens sobre aquilo que tipicamente são soluções on-prem. Por exemplo, em soluções on-prem temos preocupações de processamento, de storage, que por isso simplesmente não existem da mesma forma na cloud. Se houver necessidade de nós expandirmos o nosso arquivo, na cloud, com 2 cliques conseguimos fazer isso. On-prem, tipicamente, é muito mais complicado. Não temos, por consequente disso, não temos qualquer tipo de manutenção do hardware, como é natural, temos apenas a manutenção operacional da plataforma. A integração out of the box com todas as ferramentas de Microsoft é possível no Azure Sentinel, seja questões de Office 365 ou de Azure, e conseguimos fazer essa integração de uma forma simples e direta. Mas o Azure Sentinel é potenciado pela framework e de Machine Learning e AI da Microsoft, que consegue ter uma correlação dos eventos e detectar possíveis ameaças de uma forma bastante acima da média face àquilo que vemos no mercado. Todo o tipo de feeds de Threat Intelligence, seja em formato taxi ou formato de qualquer formato de OCs, aliás, é possível integrar no Azure Sentinel, se bem que o baseline do mesmo já é bastante completo. Por último, eu gosto sempre de destacar uma feature que tipicamente não se vê no baseline dos CIEMs tradicionais, em que nós conseguimos fazer a detonação de qualquer URL que possa ter sido detectado ou clicado a partir do Azure Sentinel, e isto é uma feature bastante fácil de uso por qualquer parte das equipas operacionais, mesmo pessoas mais júniores. E isso é uma tendência geral da ferramenta. A ferramenta é muito friendly to use, muito easygoing, e tem uma performance acima da média. Miguel, desculpa-me interromper-te, mas deixa-me só voltar aqui atrás. Então, nós conseguimos integrar, como tu disseste, com as ferramentas da Microsoft do Office 365, certo? Conseguimos correto. integrar também com ferramentas que já existem em Azure, como por exemplo o Security Center e outras. Corretíssimo. E se nós conseguimos trocar informação com Taxi e usando os Common Event Framework, então quer dizer que eu também consigo interligar com outras soluções de outros fabricantes, integrar com on-prem ou até com outras clouds. Precisamente. O Azure Sentinel, logo assim que é deployed, dentro dos seus data connectors, consegue integrar com praticamente todos os vendors conhecidos, outras clouds públicas, e mesmo que não haja um conector templatizado, nós podemos criar um custom para ligar essa fonte de dados também. E queres saber a melhor parte, Pedro? Tudo isto é possível ser feito num espaço de poucos minutos. Um projeto CIEM on-prem tipicamente tem um lead time de cerca de 2 a 3 semanas. Um projeto Azure Sentinel até está produtivo, até tipicamente às vezes em 15 minutos temos um CIEM pronto a usar com o Azure Sentinel. Espera aí, desculpa, tu consegues fazer o deployment de um Sentinel em 15 minutos? Precisamente.
seja, nós temos duas estratégias para fazer estes deploys, seja através de um repositório GitHub, a própria Microsoft disponibiliza um GitHub comunitário, onde nós temos vários scripts de implementação e Azure S-Code para nós implementarmos diretamente na nossa subscrição. Literalmente, cerca de 4 comandos é a quantidade de comandos necessário para termos um Azure produtivo, e alguns minutos, e a interatividade é mínima. Basicamente, apenas temos que decidir em que resource group e subscrição é que nós queremos pôr o nosso Sentinel. Também existe uma versão mais legacy, que utiliza alguns scripts de PowerShell para atingir o mesmo efeito. O deploy time é mais ou menos o mesmo, apenas a customização do código, que é um bocadinho mais, menos clean e menos blockable, ou seja, se nós quisermos acrescentar mais data connectors, temos que escrever um bocadinho mais de código. Mas se calhar eu aproveitava para fazer uma pequena demonstração para apresentar aquilo que o Azure Sentinel é, para vermos o aspecto mesmo. Ok, parece-me, estou curioso, e se eu percebi direito, se podemos usar repositórios de GitHub, eu posso facilmente clonar o repositório da Microsoft e criar o meu próprio repositório e estendê-lo num repositório privado. Precisamente, nós conseguimos clonar esse repositório e até mesmo como um MSP, nós conseguimos estar a gerir bastantes subscrições diferentes, S-Code, para diferentes clientes com necessidades e produtos diferentes implementados. Portanto, o Azure Sentinel, quando nós abrimos, tem este aspecto. By default, nós vamos parar ao dashboard de Overview, onde nós conseguimos ver os eventos das últimas 24 horas. Isto é uma subscrição de demo, onde nós já carregamos alguns dados fictícios, precisamente para propósitos demonstrativos. Mas tomámos a iniciativa de configurar aqui já alguns data connectors. Data connectors de produtos bastante comuns, como falámos há pouco. Uma WAF, baseada em Azure, vários conectores de Defender, seja de endpoints em workstations e servidores, seja em Cloud Apps ou identidade, conectores de 365, onde nós conseguimos monitorizar todo o Mailflow, conteúdo SharePoint e OneDrive, e também tomamos a iniciativa neste POC de demonstrar que também é possível estarmos a carregar os security events do Event Viewer de algumas máquinas que estão on-prem através do agente de monitorização da Microsoft. Mas espera aí, eu estou a ver aí outras coisas que não são Microsoft, não é? Exatamente. Tal como mencionado, praticamente todos os vendors conhecidos têm conectores já construídos em formato template para o Azure Sentinel. E ligar estes conectores tem um esforço muito baixo. Todo e qualquer conector, ao clicarmos no mesmo, apresenta-nos uma descrição e, ao abrir o conector em si, os passos necessários para nós seguirmos para a implementação do mesmo. Se calhar falávamos um bocadinho de um conector em si e ver dados consumidos no mesmo. Sei que instalaste uma WAF há pouco tempo, não foi, Pedro? Foi. Deixa-me roubar-te a partir. Só para contextualizar um pouco aqui a nossa audiência sobre o que é que nós preparamos. Eu criei uma web app. Essa web app tem uma web app simples. Essa web app tem uma aplicação que é utilizada, e que já vos vou mostrar, que é utilizada essencialmente para treinar equipas de segurança, onde nós podemos não só aprender como é que funcionam determinadas técnicas de ataque, mas também o que é que nós podemos fazer para nos proteger para essas técnicas, ou dessas técnicas. Tem por base um MySQL. Eu tenho acesso direto a essa web app, mas nós, para exemplo, decidimos acrescentar um application firewall. E este WAF que está à frente do site vai registar a informação num Log Analytics Workspace. Passando mesmo à demonstração em si, o que é que nós temos? Pronto, aqui vocês veem as várias peças que compõem esta demonstração, a Web App, o WAF, o Log Analytics Workspace. A aplicação em si é esta Web App.
Nós vamos escolher aqui, por exemplo, um tipo de ataque, pode ser um SQL injection, que é um ataque muito comum a sites. Temos aqui um formulário simplicíssimo, que me dá uma lista de utilizadores e eu vou facilmente, usando um escape character e construindo a query de SQL, vou listar aqui toda a base de dados, toda a tabela de utilizadores. Neste caso, eu não fui destrutivo, simplesmente fiz um outro select, mas poderíamos ter aqui, sei lá, uma instrução que apagasse uma tabela, que apagasse a base de dados, que alterasse registros. Okay? Estes ataques, estes injections, estão a ser registados pela WAF no Log Analytics Workspace. E agora passo para ti, Miguel. Vamos ver o que é que o Sentinel. Sim, algo que não mencionei há pouco, o Sentinel tem uma funcionalidade chamada Workbooks que nos permite consultar todos os dados recolhidos de uma forma bastante fácil de visualização e até mesmo criar alguns KPIs à volta dos dados que ele recolheu. Portanto, se nós abrirmos este workbook de eventos de firewall do WAF em Azure e olharmos para os eventos dos últimos tempos, nomeadamente dos últimos 30 dias, nós vamos conseguir ver alguns gráficos com os URL addresses bloqueados, quais é que foram as ações feitas, quais é que foram os tipos de triggers mais medidos pelo Sentinel ou pelos logs colecionados da WAF no Sentinel e até mesmo ter aqui algum gráfico temporal. E se nós olharmos realmente nos últimos minutos, aqui estes SQL Injection Attacks que o Pedro realizou como demonstração estão aqui. E não só vemos os ataques em si, como também vemos o tipo de mapeamento dos ataques em algumas técnicas conhecidas ou possíveis técnicas conhecidas. Portanto, até neste caso, a biblioteca que está a ser usada pelo DWNA aparece aqui como um padrão de ataque detectado. Uma coisa que pode saltar à vista já é que realmente esta WAF não tem muito tempo, fizemos alguns tryouts desta demo, mas repararmos, desculpem, este Sentinel não tem muito tempo, que quis dizer, mas a WAF tem. A WAF tem cerca de uma semana, 2 semanas. E se nós continuarmos a andar para baixo, estamos a ver aqui bastantes eventos que não têm nada a ver com SQL injections, que a WAF foi recolhendo das web apps onde a mesma está à frente de. Ou seja, desculpa, espera aí. Força, Pedro. Estás a dizer que nós podemos, por exemplo, começar com uma solução como a nossa web app e o WAF, inicialmente, e eu vou ter a mesma acesso aos dados porque eles estão em Log Analytics. Já agora, só um pequenino à parte em relação a esta WAF. Nós colocamos a WAF em modo de detecção de propósito, para efeitos de demo, mas a WAF também tem o modo de prevenção e, nesse caso, era capaz de barrar este ataque. Okay? Voltando aqui, tu consegues começar pequeno, não é? Com a web app, com o WAF, e mais tarde, se quiseres acrescentar o Sentinel, então ele consegue ir buscar os logs que estão para trás. É isso? Sim, desde que os mesmos ainda estejam gravados, nós, quando ligamos um Sentinel, não só estamos a ver os logs em tempo real, não só estamos prevenidos para o futuro, mas conseguimos ver também os logs dos últimos tempos, desde que esses mesmos não tenham sido eliminados. Portanto, e aquilo que é comum acontecer em algumas implementações em cliente, é nós vermos todos os dados que conseguimos colecionar das data sources em si e ver o que é que nós recolhemos para trás também. E isto é útil porquê? Porque às vezes chegamos à conclusão, senhor cliente, se calhar já tem aqui alguns incidentes de segurança que ocorreram há algumas semanas atrás que temos que corrigir antes de continuarmos a implementação. Uma coisa que também é útil mencionar, como disseste bem, se a WAF tivesse
no modo preventivo iria bloquear estes acessos, mas se estivéssemos ligado a alguma appliance ou assim que não tivesse a conseguir bloquear os acessos de uma forma autónoma, o próprio Sentinel consegue gerir esses bloqueios através de alguns automatismos. Por exemplo, se nós chegarmos ao menu de automação, nós podemos criar playbooks que vão explotar ações, sejam elas automáticas, ou seja, na detecção do incidente, que vai bloquear o IP detectado, ou então essas mesmas ações podem ser manuais, ou seja, podemos criá-las como botão dentro de um incidente. Se isto é um incidente de demonstração de um exploit numa workstation, se nós abrirmos os playbooks associados a este tipo de incidente, vai-nos aparecer uma das entidades é um utilizador que foi comprometido. Temos um playbook precisamente para bloquear o utilizador na AD de forma integrada com o próprio Azure Sentinel. Desculpa. Tu estás a dizer então que aqueles ataques que eu fiz e que tinham, por exemplo, o meu endereço de IP, nós poderíamos, além de termos a parte de detecção, podemos também ter a parte de remediação e, por exemplo, chegar a uma firewall e criar uma regra para bloquear o meu IP. Precisamente. Desde que a gente consiga comunicar do Sentinel para o equipamento em questão, nós conseguimos fazer isso. Mas, se forem coisas integradas diretas na Microsoft, como uma Azure AD ou assim, diria que o código que é necessário desenvolver é bastante simples. Aliás, de tal maneira simples que dentro dos templates já temos aqui muita coisa já disponibilizada pela Microsoft para conseguirmos ter algumas ações de remediação ou até mesmo ações de integração com plataformas de ITSM, caso a gente queira gerir os incidentes em plataformas de ticketing diferentes. Muito bom mesmo. Deixa-me só roubar aqui, ainda temos um minutito, deixa-me só roubar aqui o ecrã. Este minuto e mostrar-vos também que aqui no Log Analytics nós poderíamos consultar esta informação através de queries de custo, de KQL, e que nos permitiriam também correlacionar eventos ou fazer um drill down à informação destes eventos através de várias sources. Obviamente que estas queries são um bocadinho mais penosas de criar e o Sentinel dá-nos uma visualização através dos workbooks, uma visualização muito mais gráfica e muito mais fácil para correlacionar incidentes, correlacionar eventos e mais, tendo nós capacidade de escrever KQL, podemos facilmente pegar nestes workbooks que já existem em Sentinel e personalizá-los, criar os nossos próprios workbooks com queries custom e que depois, como o Miguel disse no início muito bem, usando o nosso repositório privado de GitHub, interligar, colocar o source control, essas queries e esses workbooks no nosso repositório. Como eu gosto de dizer, Pedro, é muito fácil o uso, easy to learn, hard to master. Portanto, os workbooks bastante fáceis de utilizar, mas com bastante experiência e senioridade, fazer hunting através de KQL acaba por ser, obviamente, a parte mais forte, mas mais difícil. E se precisarem de ajuda, nós estamos aqui à vossa disposição. Obrigado a todos.